Tchan, 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 tchan. Então agora a gente vai ter a nossa aula sobre o mais temido sinal de alerta. Oh meu Deus, como eu escuto sobre essa palavra e eu sinto na voz de vocês o medo. Toda vez que eu faço um vídeo no Insta que eu menciono o sinal de alerta, vocês precisam observar o tanto de comentário que eu tenho falando. Mas isso é um atraso ou isso é um desvio? Não, gente. Vamos agora esclarecer de uma vez por todas o que é sinal de alerta. Então, nessa aula, eu quero trazer para vocês a importância de identificar, frisem essa palavra, identificar os sinais de alerta. Toda vez que um profissional fala para você essa palavra, significa que precisamos ficar em alerta, acender um sinalzinho vermelho aqui, porque tem alguma coisa acontecendo no seu bebê que não é esperado. Eu atendo muitas crianças que passaram pelos sinais de alerta e, infelizmente, os pais não conseguiram identificar. E aí, qual é o produto final disso? Um atraso motor. Então, vamos deixar bem claro aqui, vamos fazer de uma forma bem didática. Quando essa criança ela tem um sinal de alerta, ela não tem um atraso, certo? Agora, se esse sinal de alerta ele não é identificado e assim ele não é solucionado, ele vai se tornando um atraso e aí sim é um problema. Então, toda vez que eu falar para vocês sinal de alerta, não se resume a um problema, e sim para a gente identificar o que é que pode estar acontecendo, ok? Então vamos lá. O intuito de identificar o sinal de alerta não é deixar vocês preocupados ou nervosos, pelo contrário, é entregar o conhecimento para aquilo que vocês podem evitar. E um bebê que precisou de intervenção ali no futuro, um bebê com 6, 7 meses, foi um bebê que deu o sinal de alerta. Ele estava mostrando para os pais que alguma coisa não estava adequada e, infelizmente, por uma falta de conhecimento ou até mesmo não querer associar aquilo a um problema, foi desencadeando em algo que hoje é muito difícil de tratar. E foi por isso que eu achei tão necessário trazer essa aula de forma gratuita para vocês, porque várias vezes você observou aquilo no seu bebê e falou, não é nada, é comum. Ou alguém, um agente externo, um terceiro ou um familiar falou para você, não, cada bebê tem seu tempo, e você foi deixando passar e acabou não identificando. Então, eu acho de extrema importância vocês terem esse conhecimento de forma gratuita para que você possa se identificar. Quanto antes a gente identifica um sinal de alerta, mais fácil de tratá-lo ou até mesmo de realizar uma intervenção precoce. O Cresça Bem foi criado com o intuito de prevenir e não tratar. A nossa slogan deixa bem marcado lá para vocês. Prevenir e não tratar, para que a gente possa fazer uma intervenção precoce. Agora eu vou mostrar para vocês os sinais de alerta em trimestres. E o que isso significa? Que eu vou mostrar o que é esperado, o que nós consideramos como sinal de alerta do 0 aos 3 meses, do 6 ao 9 e assim por diante. Lembrando que esses sinais de alerta não englobam apenas o desenvolvimento motor, mas também o cognitivo e o social, ok? Então, no primeiro trimestre, quais são os sinais que você precisa observar? Não apresentar até o final do terceiro mês um sorriso social. Apresentar um olhar vago com pouco interesse. Não observar e nem acompanhar os movimentos dos objetos ou coisas. Então, você está vendo que teu bebê está ali deitadinho com você. Você pegou um objeto, mostrou para ele, ele não fez acompanhamento deste objeto, sinal de alerta. Ao menor ruído, realiza movimentos de sobressalto. Isso é diferente de reflexo de Mouro. No curso do Beabá, eu vou mostrar para vocês o que significa reflexos primitivos. E esses reflexos primitivos são desencadeados para a sobrevivência desse bebê. E eles acontecem ali no primeiro trimestre. E por que eles ocorrem? Para que o bebê possa ter uma maturação. Então, na aula passada eu também falei sobre isso com vocês. Então, os sobressaltos, eles são completamente do reflexo de Mouro. Reflexo de Mouro é um reflexo primitivo. Qualquer ruído, qualquer barulho que não seja de grande prevalência e esse bebê se assusta, um sinal de alerta. Apresentar a tetose das mãos. O que é a tetose? É quando esse bebê ou ele fica com uma hiperextensão ou pouca extensão desses dedinhos, tá? Então você vê que é um bebê que apresenta uma tensão muito grande, você não consegue dobrar, até mesmo quando ele está dormindo. Não responder e nem reagir a nenhum tipo de som e não apresentar até o final do trimestre do terceiro mês nenhum grau de controle da cabeça, que é o controle cervical. Lá na nossa aula, no módulo 1, eu vou mostrar para vocês sobre as questões do controle cervical e como ela é esperada em cada mês.
Já no segundo trimestre, de 4 a 6 meses, quais são os sinais de alerta que precisamos observar? Então, hipotonia do eixo do corpo, deficiência ou falta de controle cervical. Lembra que eu falei que até o terceiro mês a gente espera que esse bebezinho tenha elevação e controle cervical? Então, a partir do quarto mês ele não faz isso, sinal de alerta. Apresenta movimentos bruscos para vocês, como choque, tremor ou uma descarga. Não vira a cabeça para localizar o som, não dá risada, sorrisos sociais e não reage quando chamado pelo nome. Quando eu falo para vocês reage pelo nome, é ele ir em direção ao som, tá? Não observa o movimento dos objetos, coisas e pessoas e não tenta pegar os objetos. Lembrando que não pegar objetos, eu estou falando de um sinal de alerta dos 4 aos 6 meses. Então, se seu bebê fez 6 meses e ele ainda não está fazendo alcances, sinal de alerta. Ele não rola e nem se movimenta em nenhuma direção. Então, o bebezinho fez 6 meses, ele não rola para o lado, não rola para o outro, a gente já considera ali como um sinal de alerta, não um atraso. Apresenta dificuldades em levar os objetos e brinquedos à boca. No terceiro mês, a gente vai ver que esse bebezinho, ele tem uma fase oral muito aguçada. Então, ali no quarto mês, a gente já espera que esse bebê leve os objetos à boca. Tanto que muitas mães vêm me questionar, é normal ele levar tudo à boca? Sim, normal. Agora, se o seu bebê não faz isso, sinal de alerta também. E não demonstra afeto por seus cuidadores. Então, ali do quarto ao sexto mês, a gente já vê um bebezinho que demonstra, assim, carinho, ele já quer ficar mais perto da mãe, já sente o cheiro da mãe e identifica ela, tanto a mãe quanto o pai. E quando ele não demonstra isso, outro sinal. Gostaria de frisar para vocês que sinal de alerta não é atraso, tudo bem? Gostaria muito de deixar isso claro a vocês. Se o seu bebê está fazendo isso, o que você precisa fazer? Procurar ajuda. Então, no terceiro trimestre, de 7 a 9 meses, nós observamos um bebê muito ágil, com muitos movimentos e ganhos de aquisições novas a cada semana. Então, quando eu atendo os bebezinhos nessa faixa etária, eu vejo muitas mães falando, você fez uma aula com o meu bebê e na outra aula ele já estava fazendo esse movimento. E isso que é o mais legal. Eles aprendem muito rápido, então a gente espera aí nesse trimestre um bebê muito ágil, um bebê que aprende coisa nova toda semana e os sinais de alerta dentro deste período são as pernas moles, que é mais uma classificação para hipotonia, ou as pernas muito duras, com uma hipertonia, tá? Não é capaz de sentar. Então, um bebezinho de 7 meses, ele acabou de completar 7 meses, ele ainda não consegue se sentar. Quando eu falo isso para vocês, o que significa? Ele senta dessa forma aqui, mas ele não precisa do apoio. De qual forma a gente considera como sinal de alerta? Esse bebezinho que fica em queda a todo momento, tá? Um bebezinho que cai pro lado, um bebezinho que não consegue fazer essa estrutura de controle cervical, tórax e lombar, ok? Um bebê que não é capaz de suportar o peso nas pernas com apoio. No 8º mês, a gente vai ver um bebê escalador. E esse bebê escalador, ele começa a subir com apoio aos objetos. Caso o seu bebê ele ainda não consiga se sustentar fechando os 9 meses, um sinal de alerta. Um bebê que não transfere objetos e brinquedos de uma mão para outra durante esse trimestre, a gente também considera como um sinal. Um sorriso social pobre, ou seja, você tenta brincar e ele não apresenta uma socialização com as pessoas que são externas e até mesmo com você. Não se interessa no momento de leitura de um adulto. Então, nessa fase, eles gostam muito de ter trocas com esse adulto. Ler, brincar. E você percebe que esse bebê ele tem pouca relação, é um outro tipo de sinal. E não olha para onde você aponta e não participa de nenhuma brincadeira envolvendo dar e receber. Essa fase aqui é muito legal de vocês brincarem de esconde-esconde com esse bebê. Tem uma aula que eu trago para vocês sobre a angústia da separação. E lá ela fica bem clara por que essa brincadeira ela é tão legal e benéfica. E importante que também é um sinal. Então, você vê que o seu bebê ele não tem relação durante as brincadeiras, a gente já fica com um alerta ligado. E por último, mas não menos importante, o nosso 4º trimestre, de 10 a 12 meses. Aqui a gente já observa que o seu bebê ele já tem as suas aquisições completas. Em uma aula do curso eu vou falar muito para vocês sobre o desenvolvimento céfalo-caudal. Então, com 10, 12 meses, a gente já espera que esse bebê fique em pé, tá? E os sinais de alerta que nós vamos observar é
O fato desse bebê não engatinhar. Gostaria muito de deixar claro para vocês aqui que o não engatinhar, ele já foi considerado por muito tempo como um marco que era desconsiderado. Ou seja, ninguém considerava ele como marco e assim muitas crianças pularam essa etapa. Hoje, a gente já sabe que essa extrapolação é caída por terra. O engatinhar é sim um marco extremamente importante. Temos um estudo que apresenta que as crianças que não engatinharam comparadas com a que engatinharam têm uma facilidade na alfabetização. Então, será que ele não é tão importante assim? Quando eu coloco para vocês que o não engatinhar é um sinal de alerta, é um bebê que nem se arrastar ele está fazendo, nem ir à frente ou ficar em 4 apoios. É o que a gente não espera. Então, durante esse trimestre, a gente observa também um bebê que já apresenta gestos, como balançar a cabeça dizendo não, acenar, dar tchau, mandar beijo. Caso o seu bebê não faça, sinal ligado. Apontar os objetos, brinquedos e pessoas, ou apresentar movimentos anormais. O que seriam movimentos anormais? Essa classificação ela é um pouco perigosa pelo fato de vocês não conseguirem identificar, mas eu vou trazer aqui para você bem nítido. Movimentos anormais, movimentos estereotipados, movimentos repetitivos, ou até mesmo aqueles movimentos que você olha, você como mãe ou como pai observa e falam, opa, será que isso é normal do meu bebê executar? E por último, um sinal de alerta bem importante é o perder habilidades que já tinha adquirido. Então, seu bebê sabia bater palma, hoje ele não bate mais. O seu bebê balbuciava algumas sílabas, hoje ele não faz mais isso. Então, de novo, mais um sinal de alerta bem importante. E como bônus para vocês, além dessas aulas com muita informação, eu trouxe para vocês alguns sinais de 13 a 15 meses. E esses sinais, eles vão ser bem pontuais. Então, por exemplo, o seu bebezinho está entre 13 e 15 meses, completou o primeiro ano e vai fechar esse próximo trimestre. Ele não consegue procurar objetos que você escondeu, não consegue falar palavras simples como mamá, papá, não aprende gestos como acenar ou balançar a cabeça, não aponta para os objetos e não faz contato visual. Caso isso aconteça, de novo, gente, vou ser muito pontual nisso, é um sinal de alerta, não um atraso, ok? Eu identifiquei um sinal, vários sinais e eles estavam fora da idade que você mencionou. Eu preciso me preocupar? Se você identificar qualquer sinal de alerta, o que é que você precisa fazer? Você precisa procurar auxílio, ajuda de especialistas que podem te auxiliar. Questione seu pediatra por que ele está fazendo esse sinal, ele vai te dar um respaldo muito maior. Procure especialistas também, como fisioterapeutas pediátricos, aquele que possa te acalentar e assim tirar todas as suas dúvidas. Hoje nós temos acesso a inúmeros profissionais. Cada profissional ele vai trabalhar com uma área do seu bebê e assim poder identificar se é um atraso no desenvolvimento, se é algo cognitivo. Então o importante é que você sempre procure o profissional adequado. Depois dessas 4 aulas, eu espero que você tenha entendido o quão importante é o desenvolvimento motor. O curso do Beabá foi criado para trazer para você potência e conhecimento, pois essas duas coisas ninguém tira e você está influenciando naquilo que é mais importante, que é a vida do seu bebê. Esse curso foi feito com muitas mãos, foi feito com muito carinho, ele foi pensado diretamente no auxílio e na sua ajuda para compreender sobre esse assunto e assim potencializar a totalidade da sua criança, criar crianças extraordinárias. Além de todo esse esforço, ele foi pensado para que eu pudesse estar juntamente com você na sua casa e assim aplicar aquilo que você mais precisa saber, que são incentivos corretos, incentivos que fazem a diferença. Não é qualquer baboseira, são 8 anos de estudo no qual eu trouxe resumido para vocês de uma maneira muito mais organizada para que facilite tanto a vida de vocês quanto a vida desse bebezinho. E se você quer fazer parte dessa comunidade, quer fazer a diferença na vida da sua casa, do seu ambiente, do seu bebê, você vai clicar aqui nesse link abaixo e vai começar uma nova jornada na sua vida, que é a jornada do Beabá. Saiba que a partir desse clique você irá mudar a vida da sua criança.